Olá, tudo bem? Tudo bem, Fadzilha? Bom dia, boa tarde. Tudo no mais maravilhoso amor, na expressão de afeto divino de ser eu mesma. E você, como tá? Tá bruxinha hoje? Que coisa mais fofa. Não, olha, não consigo falar mesmo sentença maravilhosa. Vou falar só, tá tudo bonzinho. Ah, mas aí você é mais evoluída, né? Você fala que tá tudo bonzinho. Eu tenho que falar tudo isso aí pra falar que tá tudo bonzinho. Ah, não, mas ficou muito bonito. Ah, é porque faz tempo que eu não venho fazer essas coisas de gravação e quando a gente chegar, sabe que gente rica chega com estilo, né? Sim, olha, já fazia uma semana, umas semanas. É, exatamente. E por isso eu estou aqui. Disse, agora é a minha vez. Ninguém me tira daqui. Olha, então o tema que nos foi pedido foi bruxaria. É mesmo. O que a gente vai falar de bruxaria aí? Não sei. Não sei, não sei. É um assunto tão pequeno. E ao mesmo tempo tão vasto, não é mesmo? Sim, sim. Bruxaria dentro da nossa língua, né? Aqui no português de Brasil, é uma linguagem que traz um certo contexto dentro do próprio feminino, dá o contexto de uso de poderes de cunho sobrenatural. Ai, meu Deus, fiquei até quente. O que é sobrenatural? É o que não é natural? Mas, não, mas Tudo, tudo, tudo tudo é é natural. sobrenatural. Não. Ou tudo é sobrenatural? Natural no sentido de normal? Não sei. Não, eu estava pensando sobrenatural, quer dizer, acontece. Bom, sim, de uma Eu certa maneira, porque entendi, eu tô acontece. brincando. Não, mas Fora do pensa. natural, mas não tem Não, não, fora do natural. não, mas eu não pensei fora do natural, eu pensei em cima, usando a sustentação do natural. Então, de uma certa forma, o natural, como é a sustentação, tudo é sobrenatural. Sim, ou tudo é natural, Ou tudo é porque natural, sim, tudo é. tudo é normal e tudo é anormal. Festa de máscaras. Assim, O termo feitiçaria aqui também é usado para designar essa base, mas não é assim nas outras placas, né? Você bem sabe, né? Feitiçaria na Europa e o uso de certos conceitos magísticos tem outros nomes e outras seitas e outras fundamentações, não é mesmo? sim, sim, sim. Segue alguns pontos dentre essas bases antropológicas que as pessoas gostam de atribuir esses nomes chiques, dando datas e prosseguimentos, mas segue o mesmo princípio da introdução magnífica do nosso amigo Tranca-Rua sobre a própria magia, não é mesmo? Sim, a magia, a macumba, todo mundo é macumbeiro, bruxinho. Exatamente. Dentro desse conceito antropológico, dentro dessa placa, a bruxaria é um sinônimo de feitiçaria, né? Dentro desses contextos históricos, de grandes nomes, dando conotações. Aí o menino já está se debatendo. O que incomodou ele? O que incomodou ele? É a minha energia feminina, né? Deixa ele louco. Pois é, já fica querendo chorar. A menina dentro dele quer sair para fora, ele fica chorando. Vamos lá, vamos lá. Nada de zoar ele, viu? Você fica zoando ele depois, eu não gosto, tá? Não pode zoar, não pode. Não vou falar nada, não vou É um falar nada. desrespeito com o feminino dentro dele. É só eu que tô lá dentro que sei. Olha, mas também você faz fofoca. É só para deixar mais leve, porque esse papo de bruxaria deixa um campo sempre meio pesado. Eu não gosto das coisas pesadas, eu gosto de fazer amor leve. Aí sim, Pode, porque pode.
pode ter até uma certa pegada, mas tem que ser Não, leve. mas a bruxa também ocupou também esse arquétipo do bicho-papão, né? Igual a gente tá na série bicho-papão, e a bruxa também é bicho-papão para muitos. Por isso que a gente está aqui desconstruindo, né? Eu não sei se é a série Bicho-Papão, mas você está falando a respeito. Ah, mas é porque eu lembrei da caça às bruxas, né? Da Inquisição, de todos os Exatamente. processos de repressão da manipulação de energias pelo feminino, que se expressa através do arquétipo da bruxa. Muitos registros também, muitos escritos que colocam as bruxarias como um tipo de prática ao culto do diabo, né? Esses princípios que as pessoas colocam, que a igreja assumiu como parte dela, além de uma série de outros fatores também. A bruxaria também moderna, ou... Ai, o menino não sabe o É a nome, Wicca. fica difícil. A Wicca é uma bruxaria moderna, ela vem da tradição. Odierna, né, que eles falam, consegui. Me desvinculei dos apegos. Que defende a bruxaria como uma religião pagã, ou neopagã. Mas dentro desse conceito de paganismo, nada mais é do que um princípio e um registro histórico, energético e arcástico sobre o que é e o que se designa como um ser pagão. Então eu não concordo, mas eu falo em respeito aos registros e aos campos, sempre dando uma explicação, né? Porque a bruxaria, quem estuda a bruxaria sabe que o natural está em tudo, em todo e por todo, então as nomenclaturas sobre os manifestos, diante de uma pluralidade de certos deuses, que são o manifesto do mesmo Deus, nos dá a onipotência e se encaixa perfeitamente a conceitos não pagãos. Diante disso, eu, como uma bruxinha malvada, me pus numa fantasia agora eu tô sexy. Uma bruxinha, uma bruxinha malvada coloca como isso uma coisa que eu não concordo. Agora vamos ressaltar o que você disse. Diante dessas mesmas ramificações modernas, esses conceitos de não reconhecimento do tal diabo, os princípios dentre elementos do neojudaísmo ou do os processos judaicos cristãos, essas práticas interessantíssimas. Até mesmo a leitura do tal do fundador da Wicca, né, que você disse ainda há pouco. Vamos ver se o menino consegue me ajudar. A vertente da bruxaria moderna, Gerard Gauthier, você deve saber. Não lembro, não lembro. Sim, o menino leu há muito tempo atrás, e nem nessa vida foi. Sim, da Wicca, eu não sei muito de. Eu tenho uma amiga que é Wicca, então. Mas aí é por isso que eu não lembro os livros, eu nunca li. Então. São princípios e consonâncias, né? São fontes de diversas vertentes que se trazem e dão conjuntura ao que hoje chamamos ou chamam de Wicca, não é mesmo? E essas vertentes modernas de bruxaria praticam o culto a deusas e deuses diante de um princípio do processo do hermafroditismo, né? Porque é o Deus Mãe e Deus Pai, que nós também falamos muito aqui. Mas esse conceito hermafrodita nada mais é do que uma percepção em adaptação do ser que gera a si mesmo e não se divide. Então, é uma grande interpretação fundamentada em princípios ideológicos, sistêmicos e adaptações de princípios evolutivos, que acabam deturpando tais informações, não por mal, mas por bem, diante das interpretações e experiências mútuas, o real significado do feminino e da pluralidade, diante dos panteões antigos. Achou que eu não sabia, né? Olha só, tô surpreendendo. Tá muito bom, muito bom. Não estou falando de você, eu falo de todos os campos. Aí nós damos mais notoriedade a esses mesmos panteões, como panteões
assírios, panteões egípcios, greco-romanos, celtas, o princípio do conceito do normando, né? Olha só, os vikings bruxos, uau! Ai, sim, tinha a bruxaria, tinha. Realmente, tá Aí tendo um esses, ressurgimento agora. é muito interessante. As padilhas aí no meio, olha só. Não só as Sim, padilhas, mas as Marias, das pretas, todos esses princípios, toda a rica influência sobre o dito candomblé, sobre a dita quimbanda, tão sofrida diante dos preconceitos, mas tão procurada diante dos mesmos preconceitos, menina do céu. sim, olha, a Kimbanda é a mais reprimida, a mais criticada e na hora do aperto é quase que a mais procurada de todas. Sim, a gente não pode alegar, mas sim, eu concordo. A gente, na nossa limitação, eu concordo. E aí, esses grupos modernos, essas considerações, esses princípios que se influenciam o tempo todo, ao candomblé em si, sobre seus conceitos de magia africana e de também influência de magia europeia, a própria quimbanda fundamentada sobre conceitos de expressões de Deus dentro do panteão africano, sobre uma enorme influência europeia e todas essas coisas. E tudo dá certo. Por que dá certo? Porque segue o mesmo mapa, a mesma equação, como diz nossos amigos. Então, minha amiga, são essas coisas. O princípio da diversidade de deusas e deuses, as práticas, os conceitos, nada mais são do que emanações e evidências da crença da onisciência, da pluralidade em si mesmo de um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Aí a base da reintegração do ser humano, a base da naturalidade, do fundamentalismo de crenças, do conceito que são vinculados à própria Wicca, tão difundida e tão estudada hoje em dia, nos dá formas de compreender que são ciclos. O ciclo teve um ápice em um certo período, decaiu devido ao modernismo. Diante disso, ele está voltando, pois é o mesmo ciclo diante da desconstrução, assim como ocorreu diante da desfamiliarização do cosmos, como uma máquina perfeita, como já diziam os gregos. E agora o reconhecimento e a reconstrução do ser humano que se encaixa e é perfeito no mesmo cosmos, máquina perfeita, diante de suas potencialidades naturais. Isso é bruxaria. Aí as bases da própria celebração, dos conceitos, os princípios, os sabás, que são incluídos também nos processos de outras religiões, não dando o conceito ou afirmação que isso é uma religião, mas se realiza um religar consigo mesma ou consigo mesma diante de um rito ou de um ritual sexual ou magístico consigo mesmo. Então, na minha rica ignorância, gostou? Rica ignorância, eu afirmo que é sim uma religião. E aí, diante dos princípios, diante dos ritos, dos agnócios, dos solstícios, das luas, dos processos, da roda do ano, o que eu digo, tá tudo aí. Tamo junto e misturado. Aí, várias vertentes. A gente pode falar durante horas e horas e horas. E ficou alguma dúvida? O que você traz para mim diante das minhas explicações? Trouxe uma luz? Agora você sabe se bruxaria escreve com X ou com C? H? Eu escuto tudo, eu tava aqui, viu? Hoje eu tô aqui o dia todo. Não, mas as várias vertentes é até mais gostoso, porque aí você navega no rio que você gosta de navegar e tudo leva para o mesmo lugar. Bruxaria.
É a bruxaria tradicional, bruxaria moderna, Charles Land, Aleister Crowley, sinônimos da Wicca, essas coisas todas. Até mesmo outros nomes, tipo Wiccanas, né? Ah, sim, porque aí começa a misturar, Reconfucionismo sim. religioso e todas essas práticas pagãs. Poxa, Sim, tá tudo o aí. próprio druidismo também. O catolicismo é altamente magístico. Sim, o catolicismo é altamente magístico. Tem rituais magníficos. Exatamente. Então, o que eu posso dizer diante das minhas limitações? Posso dizer que eu vejo bruxaria em quase tudo. Só não tem bruxaria no ego. Por que não tem bruxaria no ego? Porque o ego é um transpassar que não pensa, logo não faz magia. Ah, não intenciona. Exatamente. Olha só, olha eu nas minhas pegadinhas. Ah, sim, sim, não, porque é só uma membrana e a membrana não intenciona. Pois é, O que ela intenciona é a protege. essência. Ela protege. E olha essa gente dando novo significativo. Significância? Ai, ai. Que gostoso. Até que a gente começou bem, não é mesmo? Sim, muito bom, gostei, gostei. Não, e E tem também o princípio da bruxaria ancestral, que se dá até mesmo antes de qualquer conotação de registros documentados, pois desde o princípio da existência os seres captam informações dos campos e executam seus ritos. Desde seres que durante um eclipse gritavam para afugentar a escuridão, a seres que agradeciam o sangue que escoava e evidenciava a comida em suas mesas, se eu posso chamar de mesas, se existiam, não é mesmo? Ou seres que evidenciavam o sangue de uma menina durante o seu período de alto florescer, como uma dádiva dos deuses para que haja a reprodução de sua espécie e que a evidência sobre os registros da história se registrasse no contínuo das gerações. Está entendendo os pontos e aonde a gente chega e toda essa brincadeira nesse quebra-cabeça mágico chamado mente humana? sim. E de onde vem o medo primordial da bruxaria? De onde vem o medo de Exu? Eu sei que é burrice responder com outra pergunta, mas é para a gente dar uma cajadada e pegar dois cabeçudos. Mas sim, de onde vem o medo do bicho-papão? Né? É. Exatamente. Então, o medo vem do autoconhecimento, vem do autodescobrir que nós temos lados a serem trabalhados. E diante disso, olhar para esses lados e reconhecer, se tornando uma bruxaria, ou uma bruxa de si mesmo, ou um mago de si mesmo, ou uma prostituta, reconhecendo seus processos, ou um leproso. Qualquer semelhança com Jesus, se aproximando de quem se reconhece e é autêntico, é qualquer coincidência. Diante disso, o medo da bruxaria é o medo de se ver dentro da bruxaria. E o repúdio sobre o Exu é a evidência de que ele te sustenta e sabe o que está dentro do que você mais esconde. Esse é o medo. O medo do bicho-papão é saber que ele formata tudo que você tenta esconder. O medo de conceitos de magos negros
de conceitos dos negros, de conceitos da feminilidade, da evidência, do poder do feminino natural. É tudo com todo respeito diante das nuances e diante das interpretações. É tudo medo de si mesmo. É medo de uma escuridão que se vê em si mesmo. Mas aí não quer se ver e joga Medo. e se projeta. Medo de si mesmo. Olha só, eu fazendo fofoca. A vizinha do menino aqui, todo dia ela coloca a água na frente da TV porque tem uma missa. E já é tradição. E aí a água é fluidificada e a energia da missa fica na água. Ótimo. A água realmente brilha diante dos nossos olhos e cura. Mas aí esquece a água e começa a ver a novela. Vai ver 3, 4 novelas e o jornal. E vai tomar água antes de dormir. E ela é uma pessoa religiosa, fervorosa. O que ela fez com essa água, minha filha? Eu Olha, não sei. Eu deixo não, a mas imaginação alheia. olha, novela com Jornal Água vai estar divina, dramática e o jornal hoje em dia é muito medinho, né? Vai estar divina, dramática e meio Não. Vai estar divina, dramática e lógica. lógica. Não é Sim, é o jornal. desrespeito. Não é desrespeito. É um convite, é analisar as coisas com mais magismo. Eu peço encarecidamente, nossa, vamos analisar. Se eu acredito nesse exemplo, né, apenas um exemplo, não estou depreciando a imagem porque nós não citamos nomes, mas nesse exemplo, se a pessoa acredita que a missa vai dar energias para a água para ela se sentir bem, como ela ignora o fato dos problemas, das evidências, da soberba, da vida perfeita que a novela vende? Não estou criticando quem vê novela, é gostoso mesmo ver novela, não é um problema. Mas a questão é prestar atenção diante do magismo do dia a dia e no cotidiano. Pois a vida é uma bruxa, que nos convida à bruxaria da própria existência. É isso. Você gostou? Aí eu gostei. Que coisa gostosa. Eu gostei. Sim. Tudo bem. Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Sim, a gente convida as perguntas pelo WhatsApp, pelo e-mail ou pelos comentários e a gente vai abrindo mais essa caixinha da Exatamente. bruxaria. Sim, e se tornando um pouquinho mais consciente das bruxarias que a gente faz, recebe, interage e tudo, e os medinhos. Exatamente. Só um ponto. O Marabô nos pede para falar sobre o paganismo. Sim, o paganismo, e é porque tá um O processo paganismo em interessante. si assume que existe o que não é pagão e o que é certo. A palavra pagã coloca uma verdade. E assumir como neopaganismo ou como um ser pagão pode ser uma bandeira, criando vínculo e laços. Mas o sentido inicial de tal palavra, a nosso ver, é ilógica. Assim como o termo transtorno. Será melhor abordado no futuro, ele diz. Qual o É só para sentido? a gente não dar. É porque qual o sentido original da palavra? Porque até onde eu sei, o paganismo se originou de uma conotação dualística, onde se uma pessoa não era cristã, por definição, ela era pagã. Então, tem um outro sentido da palavra pagão? Dentro da nossa abordagem, é esse sentido realmente. Onde o cristão ou o ser que crê em um Deus só, ele não é pagão. E quem crê em mais deuses é pagão.
Sim? Sim, sim, então veio dessa coisinha dualista de isso aqui tá dentro, isso aqui tá fora. Isso pertence, isso não pertence. Vem dos princípios de uma era pré-cristã. Vem de um sentido de lógica, incluindo o politeísmo, o animismo, o panteísmo e as bases dos grandes paradigmas da própria existência, sob uma conotação onde o ser tem que se desvincular, pois o diferente só pode ser separado de mim. Entendeu? Sim, sim, e em se desvinculando e separando, ele se torna um ser medroso. Sim. O paganismo vem do latim paganus, que significa camponês. Hoje em dia, o pagano seria mais um ser rústico, sem conhecimento. Então, se a minha verdade é absoluta, o pagano, ser rústico e bruto, um bárbaro, só pode ser um pagão. E diante dessa lógica, os gregos viraram cristãos. Sim. Sim, e faz parte dessa evolução também do pré-racional, porque todo esse processo que existia antes das religiões que foram codificadas e escritas e baseadas nos livros codificados. Então, tudo isso pré-racional ele foi rejeitado, mas agora a gente está chegando no transracional, que é a redescoberta da... Por isso que as ditas religiões pagãs e neopagãs estão crescendo bastante na Europa, junto com o ateísmo e as igrejas estão se esvaziando. Pois é. É o que eu disse no início. É uma elipse. Que estava alto, abaixou, agora volta, depois abaixa, depois volta. E a gente fica no bambolê da galáxia. Mas sempre conteúdo diferente, porque se a gente olha... Sempre ampliando a consciência, minha sim, cara. sim, porque depois de passar pela racionalidade, na transracionalidade você consegue reinterpretar a pré-racionalidade de uma maneira diferente. E depois diferente, depois diferente, depois diferente. E cada vez você olha mais. E cada vez você percebe que seu rabinho estava sujo na vez anterior. Sim. Pois Sim. é. Como que Tranca-Rua diz? Para não cagar no pau. Meu Deus. Ai, ai. É isso aí, minha amiga. Olha, Fica eu a gostei. dica. Eu adorei também. Muita paz. Até breve. Espero o quanto Muito antes. bom. Muito bom. Gratidão. Paz.